Então, pessoal, esse aqui é o nosso PSMU, o nosso software de modelagem, o Power System Simulator, e vamos falar um pouquinho dele aqui para a gente poder mostrar como é que ele funciona. Então, a gente trabalha aqui com a abordagem do draft e do runtime. No draft, você vai montar o seu sistema elétrico e no runtime, você vai visualizar os gráficos de respostas que ele permite. Então, nós temos aqui a forma de inserção, inserir. Aqui já tem a condição de inserir mais de um draft, mais de um runtime. Aqui tem os exemplos aqui de blocos, que a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Então, aqui, em termos de elementos passivos, resistência, indutância, capacitância, RLC, SIR, filtro harmônico, terra e etc. Elementos não lineares. Então, nós temos aí o pseudo TVNAM, o pseudo linear, para fazer as condições de elementos não lineares. Para-raio, já tem modelos para-raio modelo de 3E, aí vários modelos. Forno a arco também, elementos não lineares, carga, compensador série capacitivo, muitos componentes aí relativos aos elementos não lineares. Depois nós temos as fontes. As fontes também, fontes senoidais, cossenoidais, fontes de harmônica, fontes de sinais quadrados, triangulares, rampa, fontes de descargas atmosféricas, então já tem fontes prontas de descargas atmosféricas, fontes de vento para fazer simulações de energias renováveis. Então, na fonte de vento, você tem vários parâmetros. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. A gente vem aqui, adiciona, clicamos 2 vezes, e nós temos aqui, ele pode ser por média, por rajada, por rampa, por ruído, e ele já possui o equacionamento de cada uma dessas condições, onde você vai entrar ali com os parâmetros do ruído para ser simulado. Nós temos também as fontes de Contrade, de ATP, de fonte de CSV e de Excel. Então, você pode criar uma forma de onda no Excel ali, por exemplo, e importar essa forma de onda para você poder jogar aqui no seu sistema. Os componentes também de chaves, nós temos aí chaves monofásicas, chaves trifásicas, disjuntores. Uma condição bem interessante é o bloco de falta e o bloco de falta na linha. Então, diferentemente de outros softwares, por exemplo, se você precisa segmentar toda a sua linha para poder injetar ali uma falta, você tem esse bloco que você já liga diretamente na sua linha que você quer, e dentro desse bloco você vai colocar ali, por exemplo, se a nossa falta vai ser condicionada por percentual ou quilômetro, e já coloca ali essa condição. E a gente comentou a questão de múltiplos casos ali, múltiplos cenários. Isso é bem interessante. A gente trabalha com um método ali, por exemplo, de constantes. Então, se a gente quiser aqui, eu quero fazer por percentual da linha, eu posso entrar aqui com o jogo da velha ou hashtag, criar um nome para essa constante, por exemplo, aqui, local. E com essa constante local, eu posso fazer, de repente, um laço ou um looping ali para essa constante, para que ela possa trabalhar variando esse local da falta. Então, eu posso variar ali de 0 até, por exemplo, 100%, e com um incremento aí de 10%, ele vai fazer de 10% a 100% do local da falta. Então, mostrando aí um parâmetro aí que pode ser colocado aí no software. Os nossos componentes de acoplamento RLC, transformadores, nós já temos todos os modelos aí de transformadores, ideal, irreal, 2, 3, enrolamentos, para poder fazer aí vários tipos de teste. A parte de TCs e TPs de proteção, também você já tem aí, por exemplo, um TC real, onde você já coloca, inclusive, a curva de saturação desse TC real, você habilita a saturação, se sim, você vai entrar com os dados da curva de saturação, com corrente fluxo ou corrente tensão, ele já vai te desenhar aqui a curva de saturação e ele te permite já, inclusive, importar essa curva de saturação. No caso do 7012, você pode realizar um teste real saturando o TC com o 7012 e ele vai pegar esse resultado e poder importar aqui no PSMU para fazer um teste de acordo exato com o TC respondeu. Nós temos aqui os modelos das linhas e cabos, também bem interessantes. Então, no modelo da linha aqui, a gente tem a opção
de modelar ele por geometria, matriz RLC, matriz de sequência, e nós temos aqui também uma diversidade de parâmetros do modelo, o modelo Pi, RL, sem perdas, Bergeron, frequência modal e frequência das fases, entrando com todos os dados aí da condição da nossa linha modelada. Máquinas também, diversos modelos de máquina, máquina síncrona, de imã permanente, motores, máquina DC, reguladores, uma infinidade de reguladores, todos os modelos padronizados pela I3E já existem aqui para facilitar a sua vida em termos de estabilizadores, modelos I3E, hidráulicos, turbinas, térmicos e inclusive modelos genéricos e das renováveis já estão aqui, o software já permite. Entradas e saídas, então aqui você vai interfacear com o hardware externo. Então, aquele sinal que você quer que ele injete, você vai ligar nesse bloquinho aqui, por exemplo, de uma saída analógica. Então, você tem o bloco da saída analógica, você vai pegar a informação e linkar aqui com esse dado. Linkando aqui com essa informação, você vai ter ali a possibilidade de externar ou receber, por exemplo, uma mensagem GUSE, no caso de uma entrada GUSE é uma entrada aqui binária. Então, ele vai receber o dado vindo de fora, para fazer o uso dela na nossa modelagem. Controles, também temos uma infinidade de controles, o que facilita muito o usuário. Então, ele não precisa, muitas vezes, ficar programando por linha de código, se ele não quiser. Ele pode fazer o que a gente chama de uma programação visual. Você vai linkando blocos e fazendo através do integrador, um derivador, um seletor, e aí por diante uma função de transferência para fazer suas lógicas. Então temos aqui geradores de função, nós temos comparadores para achar pico, máximo, etc. Nós temos aqui funções de transferência, PLL, operadores matemáticos, conversores de sinais, filtros, avaliação, ele já avalia para você, definidos pelo usuário, e outros, amostrador, função, XOR, todas as funções. Lógicas também aí, flip-flop, memória, portas E, portas OU, medições. Então ele já permite também um bloquinho de medição. Esse bloquinho de medição ele já vai fazer a medição daquele sinal, tirar FFT, fazer ali a harmônica, decomposição até a 50ª ordem e etc. Já tem aqui os bloquinhos de medição prontos para isso, bloquinhos de FFT, medição de DHT, flicker, conversores AD, DA, então já estão tudo pronto e disponível para o usuário. A parte de proteção também já existe alguns blocos para fazer a verificação do distância, o diferencial, ele já calcula a corrente de restrição, corrente de operação e etc. A eletrônica de potência também já tem tiristores, pontes retificadoras, conversores DC-DC, buck boost, cook, buck, boost e etc. Os links com runtime, aqui vai ser o link que você vai disponibilizar o sinal por runtime. Então, uma vez que você coloca o sinal vindo nesse link, ele vai ser disponibilizado lá por runtime. Aqui são os blocos de runtime, que vão estar habilitados na aba de runtime. Então, você pode colocar sinais analógicos, você pode colocar, plotar um slider, plotar um gráfico de barra para componente harmônico, fazer uma análise, filtro, e tem os painel de controle, que a gente vai mostrar ali para frente. Então, você consegue criar um painel de controle aqui, com botões, para interfacear com a simulação, um dial. Então, você pode colocar qual tipo de falta, se você quer a falta ali ou aqui. Então, você pode criar um painel de controle, nós vamos mostrar com um exemplo aí para vocês. Então, vários botões aí que podem ser colocados. Outros, tem uma outra categoria, você pode colocar desenhos, arcos e outros sinais aí que você vai inserir no seu draft, por exemplo. E bloco criado pelo usuário. Você pode criar bloquinhos e aí os bloquinhos vão estar disponíveis aí na sua biblioteca. Vamos abrir e mostrar alguns casozinhos aí que a gente pode exemplificar de uma forma bem simples, que vão estar disponibilizados aí no nosso suporte e casos de exemplo. Então, por exemplo, nós temos aqui alguma coisa relacionada à proteção. Aí temos vários exemplos, proteção diferencial ali de proteção, diferencial de barra que a gente comentou e mostrou, que é um caso interessante a gente ver, os casos do 60255, então tudo aqui já está listado e colocado aqui para facilitar a nossa vida. Por exemplo, o diferencial de barra.
Então, ó, a gente já criou aqui o dial, como a gente falou para você, o tipo de falta já está sendo escolhido aqui, o momento da aplicação da falta, o momento que entra a falta externa, e aqui a gente já tem vários resultados, aqui tem 5 resultados. Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, a falta externa sem saturação, então a gente tem aqui ó, a tensão, aqui a corrente, uma falta externa sem saturação, e temos a opção de enxergar isso aqui, por exemplo, no nosso EDIF bias aqui. Então ele te permite aqui, arrastando o cursor, enxergar que foi uma falta externa, aumentou ali, mas a condição de a corrente diferencial, a corrente de operação, ficou abaixo de 4 mili. Então está muito baixa. Agora uma condição ali, por exemplo, uma falta interna, e passou para uma interna, desculpa, sem saturação. Olha aqui a diferença. Então nós temos aqui uma condição, entrou a falta, ó, ele subiu lá, ó, em corrente de operação ali de 30. A gente vê aqui também o gráfico, aqui o gráfico de operação em vermelho aqui, restrição, que ele subiu aqui. E temos, por exemplo, casos externo, passou para uma interna. Então, começou com uma falta externa, você pode ver aqui que ele vai aumentar aqui a restrição, e depois partiu para uma interna, ele vai mostrar aí que vai aumentar então a operação. E aqui uma externa saturando. Então, ó, olha aqui a forma de onda do modelo do nosso TC, vou mostrar ali para vocês. O modelo do nosso TC já está entrada aqui, ó, corrente e fluxo do modelo, e aqui a curva de saturação dele. Então, com essa curva de saturação, ele já calculou e já viu aqui, ó, começou a saturar e foi saturando aqui. E aqui é uma externa que passou para uma interna, saturou e depois passou para uma interna. Então a gente tem aqui a condição que ele veio aqui e entrou nessa condição aqui. Muito bom. Temos também aqui, pessoal, a gente pode mostrar um outro exemplo. Um out of step, uma perda de estação. E ele está te mostrando já aqui o gráfico de impedância. Então você pode ver aqui a questão já dos cursores, e aqui o cursor vai andando à medida que a gente vai andando com o gráfico aqui. Você pode reparar aqui no cursorzinho vermelho, ele vai andando para te mostrar onde está o gráfico. Então você pode realizar múltiplos testes com a condição de constantes e loops. Você pode ter aqui vários casos aqui simulados, e isso te dá uma flexibilidade grande, e ele já te permite fazer avaliação dos casos de forma automática. Então você vai criar para ele aqui avaliações na condição de colocar como ele deve se comportar naquele caso. O trip tem que ser em tanto tempo, não pode aparecer esse sinal aqui, ele tem que aparecer depois desse tempo, e ele vai aprender e ele vai classificar os casos como aprovado ou reprovado ali para você. Vamos ver se a gente abre um outro exemplo também, pessoal. HVDC, por exemplo. Temos aqui o HVDC do SIGRE, que é um benchmark. Nós temos já esse exemplo aqui. Então aqui está todo o sistema já simulado, com todos os componentes aqui, a nossa ponte 6 pulsos. Todo o sistema aqui, ó. E nós temos aqui já os resultados e as nossas formas de onda desse nosso sistema. Tensão do inversor, do retificador. Aqui também as correntes, o ângulo e o ângulo. Perfeito? Vou mostrar para vocês agora o nosso caso em questão.